Graça e paz, igreja. Amém? Queria aproveitar você ainda de pé para a gente abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. No livro de Neemias, já vou adiantando aqui que essa semana a minha garganta estava meio coisada, estava umas tosse meio estranha, então qualquer coisa tenham paciência comigo, viu? Esperar você achar aí. Livro de Neemias. Capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos ler. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, irmãos? Pode sentar. O livro de Neemias, ele é um livro que particularmente chama muito minha atenção. Já tive a oportunidade de lê-lo algumas vezes. Nesse mês, por exemplo, a gente na intercessão, a gente sugere livros para que quem está na intercessão leia. E o livro sugerido desse mês foi justamente o livro de Neemias. É um livro que fala para a gente historicamente, mas também fala para a gente espiritualmente algo muito profundo. E eu vou trazer aqui para vocês aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração esses dias através desse livro. A gente vê que o livro de Neemias, ele se situa num período pós-exílio babilônico. Só para contextualizar você, houve um período da história de Judá em que, por causa da sua desobediência, aquele povo foi levado cativo para o reino da Babilônia. Não 100% do povo, mas boa parte do povo foi levado cativo para a Babilônia. E foi profetizado pelo profeta Jeremias que eles passariam 70 anos lá. E passados esses 70 anos, eles retornaram para o seu lugar de origem. Mas quando eles retornaram, foi este lugar que eles encontraram. Encontraram uma Jerusalém em ruínas. A gente vê que não tem muitas coisas falando sobre Neemias. A gente sabe que ele é filho de Acalias e que no final do capítulo 1 diz que ele era copeiro do rei. Fala do cargo, do ofício que ele exercia no lugar. E o que é que um copeiro fazia? O copeiro, ele era responsável porque pela bebida do rei, pela preparação e por servir essa bebida do rei, né? O copo precisava estar limpo, ele precisava servir algo de qualidade para o rei. Uma das responsabilidades, inclusive, era dar aquela provadinha antes para saber se não estava envenenado, né? Então você vê que era uma função de responsabilidade que ele tinha. Chegava até, em alguns casos, até ser uma função de confiança da parte do rei. E é essa informação que a gente tem de Neemias apenas. O que a gente consegue conjecturar é que o povo voltou para Jerusalém, mas ele por algum motivo continuou na Babilônia.
Mas por ele ter continuado na Babilônia, não quer dizer que ele amava Jerusalém. Ele amava e amava muito, que é o que a gente vai ver aqui, que a gente vai ver ao longo aqui do texto. E é o seguinte, a gente vê no versículo 1, que ele começa dizendo, palavras de Neemias, filho de Acalias, e ele começa falando, no mês de Quisleu, e depois ele fala outra contagem de tempo, que é no ano 20º. Agora, que ano 20º? 20º de quê? Né? Depende da referência, e a referência aqui é o 20º ano do reinado de Artaxerxes. Então você vê aqui, primeiramente, que já me chama a atenção, é que existem duas unidades de medida de tempo aqui. Quando ele fala o mês de Quisleu, o primeiro, ele está falando do mês do calendário judaico. Ele está falando do tempo do calendário judaico, mesmo que em Babilônia não se seguisse esse calendário. Ele fala primeiro da unidade de tempo do povo de Deus. E só depois ele fala no ano 20º, que é o ano 20º do rei Artaxerxes, do reinado de Artaxerxes. Dá para perceber que Neemias ele está muito ciente de que existe dois tempos. E é assim na vida de todo mundo. Existe aquele tempo que é o tempo de Deus, e existe o tempo que é o tempo do homem, que ele também estava muito ciente, né? Existe o tempo do homem, existe o tempo natural, o tempo do homem. Hoje é 19 de junho de 2025, uma quinta-feira. Esse tempo serve para a gente se situar, serve para a gente não se perder, a gente poder fazer coisas juntos. Todo mundo precisa ter essa noção de tempo. Mas nós precisamos, antes disso, saber que estamos sujeitos primeiramente ao tempo de Deus. Nós estamos sujeitos ao tempo de Deus, nós precisamos estar situados nesse tempo. E é quando a gente se expõe a Deus, se expõe à vontade de Deus, quando a gente se expõe ao nosso Senhor, é que a gente consegue estar mais alinhado ao tempo de Deus, que quase sempre não está muito alinhado ao nosso tempo natural. Nem sempre está alinhado ao nosso tempo natural. Você vê que, por exemplo, sobre a questão de maturidade, as pessoas crescem ao longo dos anos, você cresce, você era criança, você se torna menino, adolescente, você se torna homem. Mas isso não quer dizer que no reino espiritual vai ser exatamente na mesma medida. Há pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos e muitas vezes não saem do leitinho espiritual. Continuam sendo verdadeiras crianças espirituais, ao passo que eu já vi cristãos com pouquíssimo tempo de crente exalar, mostrar uma maturidade como muitos crentes antigos não mostram. Entende? Que existe um tempo de Deus para tudo, né? E é algo que já começa me chamando a atenção, e é algo que a gente vê que Neemias ele faz questão de deixar claro. Existe um tempo para tudo. E aí chega o versículo 2, onde ele fala que Anani, um dos irmãos dele, chega de Judá, e ele faz pergunta, né? E como é que está aqueles que voltaram? Como é que está Jerusalém? E aí chega na vida de Neemias aquilo que chega na vida de todo mundo aqui. O tempo das más notícias. Chega o tempo das más notícias. Ele recebe a notícia de que as pessoas lá estavam em desprezo, grande miséria, os muros de Jerusalém derrubados e as portas queimadas no fogo. Tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter passado pelo tempo das más notícias. Meu amado, ele chega para todo mundo. O tempo em que a gente constata que os nossos muros, eles ruíram. A má notícia que faz com que a gente chegue à conclusão de que a nossa segurança, o que é que o muro ele faz? Ele traz uma segurança em que as nossas seguranças já não servem mais. Em que a gente percebe que as nossas verdades, elas estão abaladas. Onde a gente percebe que há um tempo de vergonha se aproximando, porque é isso que estava chegando. Tenho certeza que se não chegou, mas já chegou na vida de muitos, assim como já chegou na minha, é a notícia da escassez. Às vezes é a má notícia da doença, às vezes é a má notícia que chega da divisão. Eu não sei qual a má notícia. Às vezes é a má notícia na vida espiritual, aonde você cai em si.
que você já não é mais aquele cristão que buscava o Senhor, que você não é mais aquele cristão que ardia de vontade de estar nos átrios do Senhor, você ardia e você servia com todo prazer, com toda vontade, e aí você cai em si, que a sua vida espiritual já não é mais a mesma. É quando chega a má notícia da separação, do divórcio, da divisão. Essa má notícia ela chega, amado. Infelizmente ela chega e a gente não tem como fugir dela. Mas cedo ou mais tarde ela chega. Mas o que a gente precisa entender é que as más notícias elas não vêm apenas para nos destruir. Elas têm um propósito. Principalmente se Deus tem um propósito na sua vida. Se Deus ele tem um propósito, e eu creio que Ele tem propósitos na vida de cada um aqui, o tempo da má notícia, ele vem para ser passado, para ser enfrentado, mas com ele se levanta um propósito. Pode ter certeza, com este tempo se levanta um propósito, porque a gente precisa entender, não perder de vista aqui, porque a gente às vezes se engana, porque a gente sabe que o nosso Deus é um Pai de amor. Ele é um Pai que cuida de nós, Ele tem um amor infinito sobre nós, Ele entregou o seu Filho, e a gente sabe, meu Deus, eu sou alvo de tão grande amor do Senhor, e às vezes a gente se ilude achando que Deus vai nos privar da má notícia, mas não é isso que Ele fala na palavra. Na palavra de Deus, Ele não diz que vai nos livrar da má notícia, Ele vai nos livrar no meio da má notícia. A palavra diz que Deus, Ele não vai nos livrar do problema, Ele não vai nos livrar do deserto, Ele vai nos livrar no deserto. A palavra diz que Ele é caminho no deserto, amém? A palavra diz que se entrares no fogo, Ele diz assim, se entrares no fogo, você não vai se queimar. Se você entrar nas muitas águas, elas não vão te afogar. O que Ele está querendo dizer é que Ele não vai te livrar, até porque as más notícias, elas são necessárias. Sabe por quê? É no momento da má notícia que se revela quem a gente verdadeiramente é. Porque quando está tudo bem, a gente está lá, a gente está louvando, a gente está agradecendo, a gente está sendo uma bênção. É sorrisos para lá, é sorrisos para cá. Mas no dia da má notícia, é que se revela o nosso caráter. No dia da má notícia, quando ela chega, é que a gente percebe que a gente não era tão bonzinho assim. No dia da má notícia que a gente percebe que a gente vai ver a nossa reação, que muitas vezes a gente não reagiu da melhor forma. Porque sim, a gente pode chorar, a gente pode lamentar, que é o que Neemias fez. Mas muitas vezes no dia da má notícia a gente tende a murmurar. A gente tende a reclamar, a gente tende a deixar a incredulidade vir, aquilo que a gente cria tanto, que Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da provisão, mas quando o desemprego bate na porta, aí é que o nosso caráter ele vem à tona, aí é que a gente vai poder provar se a gente realmente estava confiando no Deus da provisão ou não, não é verdade? É nesse momento em que isso vai nos provar. Isso vai trazer à tona, é necessário. E essa prova vai servir como se fosse uma graduação na nossa vida. Se a gente passar, nós estamos preparados para coisas maiores da parte de Deus. Nós estamos preparados para coisas maiores que Deus quer colocar na nossa mão. Nós vamos estar preparados para coisas maiores que Ele vai querer que a gente faça para Ele. Amém? Mas é justamente nesse tempo que o que me chama a atenção é como Neemias reage. Neemias, a palavra diz que, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Fora isso, ele ainda acrescenta mais uma coisa, que nos próximos versículos, que é arrependimento. Porque muitas vezes no dia da má notícia, a gente tende a nos vitimizar. Mas nós precisamos também, assim como Neemias, assumir
responsabilidades. Responsabilidades. Então vamos lá. A gente viu que Neemias recebe a notícia, ele se A gente vê que ele se senta e chora, porque é normal, nós somos humanos, nós vamos lamentar, nós vamos chorar, nós vamos colocar para fora a nossa tristeza. Mas o que me chama a atenção é que depois disso, ele esteve jejuando e orando. E foi justamente aqui que essa palavra capturou a minha atenção. Foi nessa palavra que capturou a minha atenção, porque cada um vai saber como estão os seus muros. E diante da percepção de que os muros foram abalados e que as portas foram queimadas, você que tem que saber o quanto isso é desesperador para você. Dá para perceber que isso foi desesperador para Neemias. Você que tem que saber o quanto que essa situação e quanto que essa má notícia, ela é ruim para você. O quanto que é ruim para você a notícia do divórcio. Ela é algo tranquilo que você apenas está vivendo a la Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu? Ou você vai se desesperar na medida do quanto esse assunto é desesperador para você? O quanto com a medida da sua reação, ela tem que ser compatível da seriedade do problema. O quanto é sério para você perceber que um dia você ardia pelo Senhor e hoje você não arde mais. É tanto faz como tanto fez, está nos atos do Senhor, buscar ao Senhor ou não. O quanto isso é desesperador para você. Se isso for muito sério para você, a medida da sua reação, ela tem que ser compatível com a seriedade do problema. A gente não vai tratar um problema muito sério com uma medida muito rasa. E é justamente aí que me chama a atenção, porque a gente viu aqui no versículo 1 que ele fala que estava no mês de Quisleu. E eu queria ler com você o início do capítulo 2 de Neemias, aonde ele diz o seguinte: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre, como eu não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Foi justamente aí que eu pude entender uma coisa. No primeiro capítulo fala que ele estava no mês de Quisleu, e no segundo capítulo diz que ele estava no mês de Nissan. Tive eu curiosidade, vamos lá, Google, calendário judaico. Pude perceber que entre o mês de Quisleu até o mês de Nissan são aproximadamente 4 meses. Quando a gente lê lá no começo do capítulo 1, em que ele disse: chorei por alguns dias, a gente acha que ele chorou 1, 2, 3 dias. No outro dia ele já estava trabalhando. Por quê? Porque a gente trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, às vezes até de domingo a domingo. Então a gente acha que no outro dia ele tinha que estar lá batendo ponto, já diante do rei, falando, desembuchando o que ele desembuchou aqui. Mas acontece que não. Ele passou aproximadamente 4 meses jejuando, chorando, lamentando, jejuando, orando, entregando ao Senhor aquela causa. E eu falei: meu Deus, nós precisamos. A palavra diz que há um tempo para tudo debaixo do céu. O tempo das más notícias também precisam ser vividos. E ele viveu durante esses 4 meses o tempo do choro, do jejum, da lamentação. E eu disse: como eu poderia perceber algo na minha vida e também não agir da mesma forma? E também não iria agir da mesma forma. Tem que ser na mesma medida. E eu falei, estava conversando com minha esposa e disse assim:
a situação para nós, uma determinada situação, para nós ela é urgente. A gente vai agir na mesma medida em que isso é urgente para a gente. E aí a gente começou um propósito. A gente fez um propósito aí de jejum e oração durante um determinado tempo. E eu vejo que é engraçado em uma forma de falar, como que eu percebi que Deus tem atraído muitas pessoas também para esse lugar. No dia que eu estava lá começando, de repente eu me deparo com o Patrick, no final do culto. Patrick começa a falar de oração, de propósito, aí ele fala o propósito dele, eu falo o meu propósito, de repente encosta outro irmão, encosta Arthur, a gente está no propósito, de repente vai encostando outro irmão, eu disse, espera aí, eu tenho certeza que não sou apenas eu, Deus tem atraído muitas pessoas para esse lugar, para o lugar da busca, para o lugar da intimidade, para o lugar de recorrer a Ele, para o lugar de ir para os pés dEle, para o lugar de entregar mais. E a gente estava falando de propósito, não foi? Eu falei, vamos adicionar um jejum a esse propósito, não foi? Ah, eu falei, peraí, vamos fazer uma coisa, vamos colocar no grupo da intercessão. E a gente colocou no grupo da intercessão, colocou no grupo da manhã de oração. Gente, olha, a gente está fazendo um propósito, quem quiser entrar, entra aí, a gente vai fazer tantos dias de jejum e oração. E a gente viu resultados disso. Pessoas chegaram para a gente dizendo que Deus estava atraindo, que Deus estava cobrando para esse lugar. Mas uma coisa, amado, é Deus te atrair para esse lugar. Outra coisa é se você se posicionar neste lugar e atender ao chamado do Senhor. Você precisa fazer alguma coisa. A situação é desesperadora, tome uma atitude, faça algo. Está aqui o nosso pastor, a má notícia chegou na casa dele. Está o homem aí de 4:30 da manhã fazendo live de oração. Ele não acordar de 4:30 da manhã, ele tem que acordar antes, né? Tem que dar aquela lavadinha no rosto, né? Botar uma roupa. Cada um sabe à medida o quanto isso é desesperador para você e o quanto você vai se posicionar para essa situação mudar. Você que sabe a situação, o que você precisa fazer para essa situação mudar. A gente vê que Neemias, além de tudo, ainda era um intercessor. Porque a gente vê no capítulo 1, em que ele diz assim, Senhor, eu pequei, minha família pecou, o meu povo pecou. E isso já quebra muitos paradigmas dos nossos dias, em que a gente acha que por a salvação ser individual, a gente diz assim, eu já orei por fulano, eu já orei pelo meu parente, eu já orei por aquele parente viciado, eu já orei por aquele parente afastado, ele não quer nada com Deus, é ele e Deus. Não é assim que um intercessor deve agir. Leve o tempo que agir. Ele ainda não se arrependeu, ele não se arrependeu não, eu assumo a responsabilidade por mim e por ele. Eu vou assumir a responsabilidade por mim e pela minha casa. Eu vou assumir a responsabilidade por mim e pela minha igreja. Por mim e pelo meu ministério, entende? Não é apenas colocar a culpa no outro, porque o outro não quer, Ele assumiu a responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade. Senhor, eu me arrependo, eu pequei, minha família pecou, o meu povo pecou. Entende? O tempo que for necessário você orar, o tempo que for necessário você se posicionar, se posicione, porque Deus chamou todos aqui para interceder. Existe um ministério de intercessão, porque Deus tocou no coração do pastor Leandro e nós atendemos, mas Deus chamou a todos para serem intercessores aqui. Não desista. Se posicione, assuma a responsabilidade por você, pela sua casa, pelo seu ministério, pela sua igreja. Achei lindo, teve um dia uma intercessora disse assim, eu estou em um propósito de oração pela minha igreja, eu estou vendo pessoas assim, eu estou vendo pessoas assado, alguém pediu para ela fazer isso? Não, porque nós precisamos assumir a responsabilidade por aquilo, pelo lugar em que nós fomos inseridos. Entende? Isso é vida adulta. Olha aí, é assumir a responsabilidade. E é todo mundo, viu? É todo mundo que está aqui, até os adolescentes. Ei, adolescente, é para você também, é para todo mundo que está aqui.
Às vezes você teve a graça de seus pais estarem na visão e de estarem lhe ensinando no caminho. Glória a Deus, caminhe junto com eles. Há adolescentes, há jovens que muitas vezes estão sozinhos dentro de casa. Eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, sozinho na minha casa, caminhava. Depois o meu irmão veio, depois a minha mãe voltou-se para Jesus, e glória a Deus. E glória a Deus, é com você. Ele só precisa de um. Ele só precisa de um. Ele só precisa de um que se levante. Ele só precisa de um que assuma a responsabilidade. Poxa, era tão bom que fulano fizesse isso comigo. Se você já está entendendo, só precisa inicialmente de você. Só precisa de você se posicionar para que essa situação mude. Mas nem tudo é má notícia, né? Nem tudo é má notícia. A gente vê no versículo, no capítulo 2, que pode existir o tempo da má notícia, mas também existe o tempo de se apresentar diante do rei. E porque Neemias se posicionou da forma correta, o dia de se apresentar diante do rei chegou. E aí o dia de apresentar diante do rei, ele chegou e disse assim: por que você está triste? Vai chegar o dia, meu amado, em que a gente pode estar no choro, em que a gente vai estar na lamentação, mas vai ter o dia que o rei, o pai vai dizer assim, vai olhar finalmente para a gente e vai dizer assim: por que você está triste? E ele vai dizer assim, Neemias falou assim: por que eu não estaria triste? A cidade onde morreram os meus pais, ela foi destruída, como eu não estaria triste? E ele foi sincero diante do rei, assim como a gente precisa ser sincero diante do nosso rei, diante do nosso pai, porque diante do nosso pai não existem máscaras, não deve existir máscaras. Diante do nosso pai, a gente não tem que ter a necessidade de se bancar o forte, não, de bancar o espiritual, né? O líder da intercessão, o espiritual. Diante do pai não tem isso não, amado. A gente tem que se apresentar como a gente é. Você vai dizer a ele: Senhor, eu não suporto. Patrick é só um exemplo. Eu não suporto olhar para a cara de Patrick. E isso está atrapalhando o meu louvor a Deus, porque toda vez que eu vou louvar, eu tenho que ver esse homem sentado lá tocando o teclado dele. E aí você apresenta isso do Senhor: Senhor, sozinho eu não consigo. A gente precisa falar, porque a gente fala tanto, né, de oração, 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 oração. Às vezes as pessoas acham que isso é clichê, mas é no mínimo. É no mínimo detalhe. Teve um dia desse que eu estava no meu trabalho, ansioso, aflito por causa de uma determinada situação. E aí a palavra, ele lança a palavra na nossa mente, e eu me lembrei: Jesus, ele é o príncipe do quê? Da paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus, quando ele ressuscitou, depois de haver ressuscitado, estavam os discípulos reunidos, portas fechadas. Ele aparece na frente de todo mundo e diz assim: paz seja, me ajuda, vamos participar. Paz seja convosco. Me lembrei, quando o nosso Jesus, ele se revela, o nosso Jesus, ele traz paz. Jesus, eu preciso de paz. Eu preciso de paz. E meu amado, eu vou lhe dizer a você, em questão de menos de 1 hora, sumiu, Ed? Não, mas ficou suportável. Ficou suportável, até que eu fui apresentando isso diante de Deus, até que isso vira uma simples lembrança, entende? Nós precisamos falar. Não é porque as promessas estão aqui que elas não devem ser oradas, entende? Em que elas não precisam ser faladas, em que elas não precisam ser expostas diante do Senhor. E aí depois chega a pergunta que nós queremos ouvir quando a gente está no tempo do choro e no tempo da lamentação. Ele diz assim, ele diz logo depois, ele diz: respondi, viva o rei para sempre, como não estaria triste se cheguei a Jerusalém, onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolado e tem as portas consumidas no fogo. E ele me disse: o que me pedes agora? Em outras palavras, o que é que você quer? Não existe só o tempo do choro não, meu amado. Existe o tempo em que o rei, o nosso pai, ele vai olhar para nós e vai dizer assim: o que é que você quer? E é nessa hora
E é nessa hora que a gente tanto esperava que o Senhor olhasse para a nossa situação, olhasse para o nosso momento, olhasse para a nossa escassez e dissesse assim: Senhor, eu quero isso. Mas a gente vê que, logo no começo, ele faz uma coisa que chama a atenção. O rei fez uma pergunta a ele, Artaxerxes, o rei do maior império da época, diz assim: Neemias, o que é que você quer? E ele diz assim: então eu orei ao Deus do céu. Fico eu imaginando que ele não teve tempo de dizer assim: Artaxerxes, espera aí, eu vou ali orar, quando eu voltar eu te digo. Não, ele provavelmente deve ter feito aquilo que a gente faz tão comumente e diz assim: Espírito Santo de Deus, vem aqui, me ajude, me dê sabedoria para eu falar isso agora, em nome de Jesus. E aí a gente vai e fala. São as chamadas orações flechas, são orações rápidas. Ele fez uma oração rápida na mente dele e finalmente falou. São orações que têm valor. Elas mostram que a gente está na dependência do Senhor até para dar uma resposta diante daquilo que a gente é indagado. E aí ele diz assim, diz que orou ao Deus do céu, e na mesma hora ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê ou acha graça em sua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei, enviava e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, se dê-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. A gente precisa estar preparado, porque Neemias se posicionou da forma correta, porque ele intercedeu. Durante esses 4 meses ele esteve orando, jejuando, e aí o Senhor foi colocando um propósito no coração de Neemias. Deus foi colocando um propósito no coração de Neemias. E entenda, não era da obrigação de Neemias não. Neemias estava muito bem obrigado. Ele estava servindo ao rei, ele estava no palácio do rei, ele tinha lá o seu salário, ele estava muito bem obrigado. Mas por meio da intercessão, porque é isso que a intercessão faz, quando você se coloca no lugar por alguém, isso vai comovendo o teu coração. Isso foi comovendo o coração de Neemias, até que o Senhor gerou um propósito na vida de Neemias. Que propósito foi esse? De ir lá em Jerusalém e reedificar aquela cidade. O propósito que Deus gerou no coração de Neemias foi para muito além da vida dele. Você entende? Que por causa de uma pergunta que ele fez: como é que está o povo lá? Deus gerou um propósito tão maior do que a vida dele, que usou a vida daquele homem para reerguer os muros de uma cidade. Você entende? Que quando a gente se posiciona corretamente, Deus ele gera propósitos. Deus gera propósitos que vão tocar a vida de outros. Quando a gente muitas vezes se posiciona e diz assim: eu vou abrir um PG. Foi uma posição que foi tomada, mas esse propósito ele toca a vida de outros, não é, minha irmã? Toca a vida de outros. Então, quando Deus, amado, não são os meus propósitos, são os propósitos de Deus. Quando Ele gera um propósito, Ele vai liberar sobre nossa vida 3 coisinhas que foram o que Neemias pediu. Vamos lá, o que foi que Neemias pediu ao rei? Neemias disse: se for do teu agrado, me deixe ir lá para Jerusalém reedificar. Ele pediu autorização. Ele pediu autorização. É a primeira coisa que a gente precisa para poder cumprir propósitos do Senhor. Ele pediu autorização. Depois ele disse assim: se também for do agrado do rei, me dê cartas para passar pelas províncias até chegar a Judá. Ele precisava de acesso. Ele precisava de acesso. E depois ele disse assim: e se também for da vontade do rei, me dê madeira para eu ir lá reconstruir os muros, as portas e a casa que eu vou morar. Para cumprir aquele propósito, ele pediu
provisão. Então, amado, entenda uma coisa: quando o propósito é de Deus, Ele vai te dar autorização, ou em outras palavras, autoridade. Nós precisamos de autoridade para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Aquela pessoa que foi liberta da pornografia, ela tem autoridade para ajudar outros a se libertar da pornografia. Aquela pessoa que era aprisionada no adultério, ela tem autoridade para ajudar outras pessoas a se livrar do adultério. Aquela pessoa que vivia no vício, ela vai ter autoridade para poder ajudar outras pessoas a se livrar do vício. Você entende? Então, para cumprir o propósito do Senhor, você vai precisar de autoridade. A gente vai precisar de acessos. Quando o propósito é do Senhor, se foi Deus que abriu aquela casa, se foi Deus que te colocou naquele lugar, Ele vai te dar o acesso que você precisa. Ele vai te dar o acesso a pessoas, Ele vai te dar o acesso ao coração de pessoas, porque quando o propósito é dEle, Ele vai dar autoridade, Ele vai dar acesso e Ele vai dar provisão. Ele vai dar a provisão necessária para cumprir o propósito do Senhor. Alguém aqui duvida que estarmos nessa casa de oração, aqui neste lugar, foi propósito do Senhor? Alguém aqui duvida? Eu creio que estarmos aqui foi propósito do Senhor. Então, em algum momento, foi dado autorização para estar aqui. Em algum momento, o Senhor deu acessos para estar aqui. E o Senhor está dando e vai continuar dando provisão para estarmos aqui. Amém? O Senhor vai continuar dando provisão para estar aqui. Você entende? Quando o propósito é do Senhor, amado, você pode não estar vendo isso agora, mas Ele vai prover isso na sua vida. Ele vai prover. Ed, mas o meu propósito hoje, Ed, eu estou tão desesperado que o meu propósito hoje é conseguir suprir a minha casa. O propósito, a provisão vai chegar. A provisão vai chegar. Vai chegar. Eu não sei qual é o propósito pelo qual Deus tem levantado você. Eu não sei nem que estado dessa história você está. Se você ainda está no tempo da má notícia, se você já está se apresentando diante do rei e achando favor diante dele, ou se você já está com o propósito na mão, já está com a provisão na mão, mas diante de tudo isso você também vai precisar de uma coisa que Neemias teve, que se chama estratégia. Não adianta de nada a gente ter tudo isso diante de Deus e a gente não ter estratégia. Veja que no próprio capítulo 2, quando você for ler na sua casa, no próprio capítulo 2, diz que Neemias conseguiu chegar em Judá. O rei deu mais do que ele precisava, deu além de cartas, deu oficiais para ir junto com ele, escoltando ele. Ele chegou lá e diz assim que ele ficou caladinho, não disse para ninguém o motivo que ele estava lá naquele lugar. E diz que de noite ele subiu no bichinho dele e foi rodear a cidade. Ele foi olhar, o tamanho da bronca que ele ia assumir. Ele foi olhar o tamanho do problema. Ele foi, é para isso que Deus me chamou, né? Ele podia dizer no outro dia: o problema é grande demais, vou voltar a servir copinho para o rei. Mas não, ele ficou, no outro dia chamou todo mundo e disse: olha, foi para isso que Deus me chamou para estar aqui. Foi para reconstruir isso aqui. Olha aqui, eu tenho autoridade para estar aqui. Quem está comigo nessa? O Senhor deu autoridade, o Senhor deu acesso e o Senhor deu a provisão. A última que ele estava faltando, mão de obra. Faltava o quê? Mão de obra para poder começar aquela obra. Então, ele, por causa de um posicionamento correto no dia mau, Deus virou toda essa situação, mudou a situação de Neemias, mudou a situação de uma cidade, amado, por causa de um posicionamento correto no dia mau. Por causa de um posicionamento correto no dia mau. E veja que no capítulo 3 começa o trabalho de fato. O trabalho que ele foi fazer lá, que era reconstruir. E o que me chama a atenção é uma coisa. Vou ler com você. 3, versículo 1. Ele diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos,
e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Meu amado, veja como tudo na palavra do Senhor tem um propósito. A primeira coisa que eles começam a fazer, dessa grande obra que ele foi fazer lá, foi consertar uma porta. Porque eu sei que quando a gente vai construir alguma coisa, a gente constrói o muro, a gente constrói primeiro a parede para depois botar uma porta. Não é verdade? Não é a lógica das coisas? A primeira coisa que eles levantaram foi uma porta chamada Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas, ela era o local pelo qual as ovelhas eram conduzidas, elas passavam pela Porta das Ovelhas, eram conduzidas para ir para o local de sacrifício no templo. Sabe o que é que ele está dizendo assim? A gente vai começar da maneira certa. Se é para começar a reedificar, a gente vai começar pelo principal. A gente vai começar pelo acesso ao local do sacrifício, pelo acesso ao local da adoração. A primeira coisa que precisa ser reedificada é a nossa vida espiritual com o Senhor. Eu não sei o que é que está faltando, eu não sei qual é o tipo de problema que chegou na sua vida, ou que você já passou por isso, glória a Deus. Mas a primeira coisa que precisa ser reedificada é a nossa vida espiritual, é a nossa vida de adoração. Foi isso que eles estavam dizendo, é a primeira coisa. E veja como isso é simbólico, amado. É a Porta das Ovelhas que foi reconstruída. Em João, capítulo 10, versículo 1 diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Versículo 7. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Meu Deus, a primeira coisa que precisa ser reconstruída é a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Não tem como a gente viver uma vida abundante, o zoe de Deus na nossa vida, se a gente não passar por essas portas, se a gente não passar pela porta que é Jesus. Se a gente não viver uma vida de passar por essa porta, porque só por essa porta nós temos vida, só através da vida de Jesus Cristo que nós podemos ter vida. Foi isso que eles estavam dizendo: nós vamos reconstruir aquilo que realmente é prioridade. A questão é, o que é prioridade na nossa vida? É a nossa vida com o Senhor, é a nossa vida de intimidade e de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então passemos por essa porta, amado, e que a gente possa fazer como diz nessa passagem: aquele que é dele, a ovelha dele, quando ele fala, reconhece a voz do pastor. Então, se o Senhor está te chamando para um posicionamento, assuma esse posicionamento. Ouça a voz do seu pastor, que já está falando, reiterando e falando para você: tome posição, tome posição, tome posição, faça alguma coisa que eu tenho coisa para fazer através de você, faça alguma coisa. É isso que ele está falando para a gente. E para encerrar, outra coisa que me chama a atenção é que nos versos do capítulo 3, nos versos 10, 28, 29 e 30, ele diz assim: as pessoas estão lá reconstruindo, e a palavra ela vai dizendo: fulano construiu daqui até aqui, fulano construiu dessa porta até essa torre, fulano construiu dessa porta até essa torre. E fala que os sacerdotes, você viu quem foi que reedificou a porta das ovelhas? O sumo sacerdote. Os sacerdotes. E eu vou falar uma coisa aqui que eu falei no culto de homens, porque não vale apenas para homens, vale para todos que estão aqui. Apocalipse 1:6 diz que Jesus
nos constituiu para o Pai um reino e sacerdote. Todos nós fomos chamados como sacerdotes, fomos chamados para ministrar diante do Senhor, para reedificar muros. Reedifique o seu, reedifique da sua vida, reedifique da sua casa. Mas Deus não lhe chamou só para isso não. Você vai ser chamado para reedificar muros de outras pessoas, de outros lugares, de outras casas. Eles foram chamados para isso. E a Bíblia vai dizendo que nesses versículos que eu citei para vocês, diz assim: e fulano construiu o muro que estava à frente da sua casa, e a família de fulano reedificou os muros que estavam à frente da sua casa. Sabe o que ele está dizendo assim? Reedifique a sua casa primeiro, cuide da sua casa primeiro. Não adianta de nada querer edificar o muro dos outros se a sua casa não estiver reedificada primeiro, entende? Então que a gente possa, amado, assumir a posição que eu sei que o Senhor já tem chamado cada um de nós para assumir. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia.